No vídeo de hoje você irá aprender como desenhar a Sakura. Comece com o formato oval lateralizado e trace um traço na diagonal. Faça a marcação do nariz, boca e olhos e pause se for necessário. Desenhe a orelha um pouco acima da marcação dos olhos e faça a marcação do cabelo. Venha diminuindo o tamanho do rosto. Desenhe o nariz de acordo com a marcação que nós já fizemos, a boca e os olhos. As sobrancelhas ficarão aproximadamente 1 centímetro acima dos olhos. Apague as linhas desnecessárias, que são as linhas guias, e venha contornando o desenho. Acrescente as mechas do cabelo de acordo com o que eu estou fazendo no vídeo. Venha apagando todo o rascunho para passar tudo isso a limpo. Venha desenhando o fundo e acrescentando mais mechas no cabelo. Aqui estarei desenhando um galho e acrescentando algumas florzinhas, bem simples de fazer. Eu achei que o final dos olhos ficaram muito grandes, então eu diminuí e aumentei a íris. Estas serão as cores que utilizarei nos olhos. Faça uma camada bem fina com sépia, venha com o vermelho e o fúcsia para dar uma tonalizada. Depois venha com o marrom claro e junte tudo isso. Para os olhos eu utilizei o verde mar e o sépia. Forcei o verde mar no contorno e deixei o meio mais claro, vim unindo com o branco. Para a parte branca dos olhos eu utilizei o areia, o branco e o rosa chiclete. Venho com a caneta Posca e dou alguns brilhinhos. Novamente com o rosa chiclete eu dou um contorno nos olhos para suavizar. Essa é uma técnica que eu nunca vi ninguém usando, mas que eu uso bastante. Estas serão as cores que irei utilizar na pele. Para a parte rosada eu inicio com rosa chiclete, venho com areia, logo após com o vermelho em áreas mais escuras e eu utilizo o marrom claro para escurecer algumas áreas. Repita esse processo também nas pálpebras. Faça o contorno do nariz com sépia e venha com o vermelho para tonalizar esse contorno. A sombra do nariz será feita da mesma forma do que a bochecha, e aqui estou fazendo a outra bochechinha. Para a sobrancelha eu começo com vermelho bem fraquinho, venho com o sépia, logo após eu uno tudo com o marrom claro e com o rosa chiclete. Para a boca eu utilizo as mesmas tonalidades da bochecha e de toda a parte rosada, com a diferença que eu venho com um branco para unir tudo. Utilize a caneta Posca para dar brilhos. Para o símbolo da testa, faça da mesma forma que as sobrancelhas. Contorne o rosto com vermelho e sépia e faça a parte de baixo do pescoço, que é a sombra, com vermelho, sépia e venha unindo tudo com o areia. Ainda com o areia, venha bem suave sobre a pele para dar uma tonalizada. Logo após, venha com um rosa, pois a pele da Sakura nessa referência é bem rosada. Nesta parte, eu venho escurecendo com o vermelho. Também utilizo um pouco de marrom claro. Voltando com o rosa chiclete, venho sombreando todo o rosto, de forma bem fraquinha para que não marque o desenho.
Para que a Sakura não fique parecendo a princesa Jujuba, venha com a tonalidade de areia para suavizar o rosado da pele dela. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum tutorial aqui do canal. Iniciando a roupa, eu utilizarei o vermelho, o sépia e o marrom claro. Inicio com a tonalidade de vermelho, venho bem fraquinho. Logo após eu venho com o sépia bem fraquinho também e uno tudo com o marrom claro. Volto com o vermelho e faço toda essa lateral, o sépia, a lateral oposta. Em algum vídeo alguém falou que não tinha cor lilás acinzentado, então é a união dessas cores que faz essa tonalidade. Estas serão as tonalidades que utilizarei no fundo. Para essas folhagens eu utilizo o rosa claro. Acelerei, pois é apenas pintar de rosa claro, não tem nenhum segredo. E venho com o vermelho tonalizando algumas áreas, com o amarelo pôr do sol e o rosa chiclete. Também venho com o fúcsia, dando algumas tonalidades de lilás. Para o céu eu utilizo o azul ciano e o amarelo pôr do sol. Unifico tudo com o branco. Venho com o azul pastel e também dou uma tonalizada nesse azul do céu. Repito o mesmo processo de azul ciano e amarelo pôr do sol em todo o céu e unifico tudo com o branco. Eu deixo a lista de material aqui na descrição, então, caso haja alguma dúvida, de todos os materiais que eu utilizei estará aqui, tá bom? Pode dar uma olhada. Agora, para fazer a plantinha, essas serão as cores que irei utilizar, e a principal delas é rosa melancia. Porém, caso não tenha essa tonalidade em casa, é muito fácil de reproduzir. Basta fazer uma camada bem fina de rosa chiclete, depois uma camada bem fina de vermelho, venha unindo tudo com o laranja. Caso necessário, coloque um pouco mais de vermelho. E você alcançará essa tonalidade, que é rosa melancia. Voltando aqui, eu coloco essa tonalidade nos galhos, escureço um pouco mais com o vermelho, e venho com o sépia também, para dar uma escurecida e um contorno, com o marrom claro, para unir tudo, e depois eu vou vir com um branco, para clarear isso tudo. A mesma coisa eu faço nas flores, ali de baixo, perto do bracinho dela. Utilizarei essas tonalidades no cabelo. Eu aconselho demais vocês comprarem a paleta de tons pastéis da Faber-Castell. É super baratinho e eu utilizo bastante, principalmente para fazer anime. Então, se você gosta de desenhar anime, eu super aconselho vocês comprarem. É um bom investimento. Para a bandana, eu fiz da mesma forma que a roupa, nenhuma dificuldade. E continuando aqui com o cabelo, eu iniciei com rosa pastel, vim com rosa chiclete e venho com marrom claro, tudo camadas bem finas. Depois eu volto com rosa pastel e junto tudo isso. Agora com o vermelho eu venho sombreando algumas áreas de forma estratégica, tudo de acordo com a minha referência. É muito importante vocês observarem a referência de vocês. E venho com a borracha, apago algumas áreas para fazer pontos de luz, e ilumino essas áreas posteriormente com o branco. Com o fúcsia eu tonalizo o cabelo, venho também com o preto de forma bem suave
Para escurecer um pouquinho tudo isso, volto com o branco e passo por todo o cabelo. Para o contorno do cabelo, eu utilizo o sépia e o vermelho. Depois eu venho com o rosa e utilizo aquela mesma técnica que eu falei, que é de suavizar o contorno. Gostaria de saber se vocês estão gostando do tutorial, isso é muito importante para mim. E também, caso haja algum outro personagem que você gostaria de aprender, deixe aqui nos comentários. Agora, dando os últimos retoques no desenho para finalizar. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever-se no canal caso tenha gostado do vídeo e até a próxima. Beijos!